Bom, estamos de volta. Parte 2. Então, gente, vamos lá. E agora a gente vai mudar o sistema. A gente pegou a evolução para um lado, que é a evolução pela via da lúmina. Vamos pegar agora a evolução pela via da leucita, tá? É o outro sistema. Onde a gente está falando basicamente da evolução da Vita, né? E depois do Procera, tá? Aqui a gente vai pegar basicamente a Ivoclar, tá? Através do Empress e do Imex. Então, gente, olha só. Nós temos a feldspática reforçada por leucita. Gente, aqui em Petrópolis a gente usa muito essa pastilha. Muito, tá? Por quê? Porque ela é estética, igual a feldspática. Perde um pouquinho, mas é muito boa. E ela tem uma resistência maior que a feldspática. E a gente tem muito bloco aqui do tipo Trilux, ou seja, que tem a variedade de cor. Então a gente consegue fresar ela pegando uma cervical mais escura, fazendo aquele degradê de cores. Tá? Então, esse sistema a gente usa bastante. Bem interessante. Tá? Então, ela é reforçada por leucita. Ela vai ter uma resistência flexural de mais ou menos 140 megapascal, é translúcido, é estético, ela apresenta na forma de bloco e pastilha, ou seja, ela pode ser injetada também, só que, gente, a injeção ela leva bolhas, tá? Ela começa a ter bolhas na sua no seu interior e reduz a resistência. Então a gente pode utilizar mais a pastilha, tá? Nesse caso. Ah, Rudá, mas e a cor? Ficar de uma cor só? Não. Você pode botar o Trilux, ou assim como a injetada, você pode mandar fazer a maquiagem, tá? Nada impede. Vamos lá, então, ele pode ser fresado ou injetado, tá? Indicação. Gente, ele é indicado para coroas unitárias anteriores. Algumas pessoas, alguns colegas que sabem muito de Serec fazem coroas posteriores com ele também, tá? Pelo mesmo motivo que fazem com o Serec Block, que é uma feldspática, tá? Porque é um bloco único, que não tem bolha, que tem a resistência muito maior. É claro, você tem que focar no seu preparo tem que ter espessura, tá? Então, coroas unitárias anteriores, facetas laminadas, mas aí mais pela técnica, mais pela necessitando quase que sempre de maquiagem para fazer a faceta, a não ser que você faça a bateria labial toda. Inlay on-lay em área de baixo esforço, tá? Contraindicação, prótese fixa, basicamente, tá? Esse material ele já não é ácido resistente, então você consegue fazer uma boa adesão. Então ele tem uma resistência superior à cerâmica feldspática, uma boa estética, uma boa translucidez, é um bom material, tá? Desvantagem, a resistência ainda não é tão grande assim, então ele acaba caindo naquelas limitações. Rudan, essa cerâmica precisa ser queimada quando eu faço no CAD/CAM? Não, ela já vem pronta para o uso, assim como a feldspática, o Serec Block, tá? Então, gente, só que ela evoluiu, tá? Então, ela é um material muito bom, um material que a gente vai utilizar bastante, tá? Só que ela evoluiu. Então, ela passou a ser utilizada nela, em vez de leucita, o disilicato de lítio, surgindo assim o Empress 2. Aquela era o Empress, tá? Agora surgiu o Empress 2. Tá? Na verdade, mudou o nome depois, tá? Que virou Empress CAD, aquele lá, tá? Que lá virou Empress CAD porque você basicamente encontra ele em blocos. Tá? Você passa, quando ele muda, quando ele para um pouco de leucita, e ele não abandona a leucita, tá, gente? A leucita ainda existe, a gente usa muito, mas ele lançou junto o disilicato, que aí melhora as propriedades ópticas, melhora a resistência, reduz o desgaste do antagonista. Nós temos um controle melhor desse processo de cocção, de sintetização. Então, só que aí mesmo o Empress
2, que é a base de silicato de lítio, 60% de silicato de lítio, ele ainda promove uma melhora ainda maior, tá? Surge o IMAX. O IMAX surgiu quando eu estava na especialização. Tá? A gente usava muito o IMAX Press que eu usava. Tá? Então, o IMAX ele tem um problema em relação ao CAD/CAM. Você obrigatoriamente tem que levar ele para o forno. Tá? Então, você tem que ter um forno. Por isso que a gente não usa tanto ele aí na especialização. E nem aqui em Petrópolis, na graduação. Tá? Então, ele vai ter nas 3 formas, ele vai ter pastilha, bloco e pó líquido. Tá? Quando é o IMAX para injeção é o IMAX Press, quando é o IMAX para usinagem, né, através do CAD/CAM, é o IMAX CAD. Aí também tem o pó e líquido. Tá? Na verdade, também, gente, quando atualmente a patente caiu. Tá? Eu estou falando muito de IMAX, muito de Empress, mas a gente já tem outros materiais no mercado com a mesma composição. Se não me engano, tem a Rosetta da Vita. Tá? Então, quando eu falo de eu estou falando de todos, eu estou falando do pioneiro, tá? Mas que caiu a patente, muita gente produziu, tá? Então, essa aqui é a família Empress da Ivoclar atualmente. Nós temos as pastilhas de IMAX Press e IMAX Zirpress, que é de fluorapatita. Gente, essas Zirpress a gente quase não usa. E nós temos os blocos, tá? De Empress CAD, a gente usa muito, de IMAX CAD, que a gente não usa tanto porque precisa queimar, mas é um material sensacional. E nós temos o Zircad, que é o de zircônia, tá? A gente usa muito pouco também, porque precisa ir no forno também. A gente não tem um forno disponível para a gente o tempo todo, tá? E a cerâmica de cobertura é a IMAX Ceram, tá? Que é uma vitrocerâmica e fluorapatita. Rudel, eu posso, em vez de usar essa cerâmica da rede, eu posso utilizar uma feldspática? Pode utilizar feldspática, sim. Então, aqui um videozinho de como funciona a injeção, gente. Tá? Olha, percebam que aqui dentro, o que tem aqui dentro? Aqui dentro tem o gesso. Ó, eu esculpi um dente, botei ele dentro do gesso, tá? Verti gesso. Só um minuto, peraí. Então, gente, o que a gente tem aqui? Né? A gente tem o cadinho junto com a escultura, tá? Da coroa que você fez. E tem um êmbolo aqui, ó. Tá? Vamos ver o que vai acontecer. Então, ele vai esquentar, tá no forno, aquela cera vai derreter, vai evaporar. Olha lá, tá tirando já não tem mais cera nenhuma aqui dentro, ó. Já não tem cera mais nenhuma aqui dentro, só tem um espaço vazio da sua escultura. Aí ele botou a pastilhazinha, olha lá, botou a pastilha, tá? E agora pegou o êmbolo, olha ali, vai botar o êmbolo. Tá? Botou o êmbolo, ó. E agora ele vai colocar tudo aquilo, ó, num outro forno, no forno de injeção. Aquele é um forno comum, agora esse aqui é um forno de injeção. Então esse forno, além de esquentar, ele vai descer com esse êmbolozinho aqui, ó. Percebam que no final esse êmbolo vai estar baixo. Então o que ele vai fazer? Ele vai empurrar toda a cerâmica para dentro daquela escultura que você e o protético tinham feito. Tá? Então ali, ó, tem ali a temperatura, ó, temperatura controlada. Ó, subiu. Olha como é que tá. O êmbolo já está baixo. Então ele já esquentou, já derreteu aquela cerâmica e ele já empurrou para dentro da tua escultura. Então antigamente tinha cera, agora tem a tua escultura. E olha lá, o que tinha dentro da escultura? Ó. Uma onlay e um casquetezinho. Tá? Então é assim que funciona a injeção, é assim que acontece, tá? A cerâmica injetada. Então as indicações, né? Coroas unitárias, facetas laminadas, inlay, onlay, próteses fixas de 3 elementos anteriores.
posterior feito dessa forma não é tão indicado, mas feita pelo IMEX CAD, sim. Existem uns blocos grandes justamente para ponte fixa. Então, vantagem, ela tem uma boa resistência, uma estética excelente, uma boa translucidez. Desvantagem, né? O uso é quando você faz próteses fixas posteriores ou molares. Gente, isso é uma desvantagem para a técnica injetada ou estratificada. Para a técnica fresada, que é o caso do CAD/CAM, essa desvantagem não existe, tá? Você pode fazer uma coroa, você pode fazer uma ponte. Então, olha um casozinho de 2011, daí do curso, tá? Então, 2 substratos diferentes. A gente acabou fazendo um casquete, tá? Olha só, observem, ela tem casquete. Tá? A gente fez um casquete um pouquinho mais opaco e fizemos uma cerâmica de cobertura. Gente, isso é um IMEX, tá? Olha que bonito. Olha a translucidez, que legal. Caso finalizado. Então, essas facetas também foi feito com IMEX maquiado. Tá? Casinho. Essa onlay também feita em Max. Também, gente, tudo isso no curso, tá? Tudo isso no curso de especialização. Olha lá, casinho cimentado. Então, o IMAX é um material bem interessante, bem funcional, maravilhoso. Só que ele, quando feito, quando executado pelo CAD/CAM, a gente precisa de um forno. A gente precisa obrigatoriamente do forno. Por fim, vamos para a zircônia. Tá? A zircônia é uma das cerâmicas mais resistentes que tem. Tá? Provavelmente a professora Luciana já falou do como ela é estabilizada, de como ocorre essa resistência toda dela, devido ao quê. Então eu vou falar um pouco disso, tá? Assim, ela tem uma resistência de cerca de 900 megapascal, é a maior que a gente já viu até aqui, das cerâmicas até agora. Então, ela contrai muito, então ela é normalmente executada bem maior, cerca de 50% maior, devido à contração. Mas, gente, olha esse sistema CAD/CAM. Tá, isso é um scanner de bancada, tá? Ainda é um scanner de bancada. Ele está escaneando, só que não é um scanner de contato, observem. Ele vai escaneando, vai virando e a imagem vai formando ali no computador, né? A gente está ali traçando os términos. Percebam que interessante, é um trabalho de boca toda, tá? Então, você vai ver que nesse software, tá vendo essa sombreadozinho que tem aqui, ó? Essa sombra é o perfil de emergência. Então, você consegue até trabalhar com perfil de emergência. Então, olha lá, traçando os pilares. Quando você traça os pilares, o computador sozinho calcula já o definitivo, tá? Você vai, claro, vai organizando da forma mais estética que tiver. Mas eu preciso de planejar o definitivo para saber qual vai ser a posição da minha infraestrutura, qual a espessura dos meus conectores. Isso tudo é importante. E por isso que é tão importante esse momento aí que ele está planejando os definitivos. Por mais que a gente não faça uma cerâmica, uma zircônia toda ela, uma coroa toda em zircônia, se bem que hoje já tem zircônias que dá para fazer isso, né, estão ainda em estudos, mas muita gente faz. Por mais que eu não consiga, não execute tudo, eu tenho que planejar, inclusive, a cerâmica de cobertura, para que ele me dê uma infraestrutura interessante. Ele está calculando ali um reforço estrutural, tá vendo? Esse em roxo é um reforço estrutural feito mesmo em zircônia. Tá? Então ele calcula tudo, olha lá, calculou a infraestrutura, esse sombreado por cima é a cerâmica de cobertura, que ele também já está planejando. Ali está planejando a posição dos conectores, olha que interessante. Posição dos conectores, tem uma espessura mínima de cada conector. E dessa vez ele não é um bloquinho, é um blocão. Olha, eu vou até voltar aqui para vocês verem o tamanho do bloco que ele coloca na fresadora. Ó, esse aí é o planejado, isso aí é o que ele vai planejar, que ele vai fresar. Tá? Isso aí
que você joga esse planejamento do seu computador para a sua impressora, para a sua fresadora, tá? Olha lá. E aí ele vem e coloca aqui, ó. Olha só, a placa enorme. E vai fresar, vai começar a fresar. Então, olha, começa a desgastar, e aí vai evoluindo, evoluindo. Olha como é que já está aparecendo ali. Então, ele vem com toda a minúcia, com todo o cuidado. Olha lá, terminou de fresar. Então, tá tudo fresado ali, né? É maior, 50% maior, mais ou menos. Ele vai cortar esses sprues, né, que são esses bastões que seguram, né, e vai levar para o forno. Olha lá, levou para o forno, já fez a queima, vai ajustar agora e olha a adaptação. Muito interessante esse trabalho, né? Muito bacana. Tá? As pontes, é um trabalho de boca toda, trabalho que tem que ser muito preciso, bem interessante. Então, gente, já a zircônia, eu posso fazer subestrutura para qualquer tipo de reabilitação, tá? Com ou sem implante, tá? Mas ela não vai ser utilizada para fazer uma onlay, uma inlay, uma faceta, tá? E dificilmente ela vai ser só ela. Normalmente ela vai ter uma cerâmica de cobertura. Então eu tenho uma ótima resistência, selamento marginal maravilhoso, só que eu tenho uma impossibilidade de condicionamento, tá? Então aqui tem um casinho que eu fiz 2 prés, né? Com os dois com zircônia. Poderia ter sido IMAX, mas nesse caso eu escolhi a zircônia muito pela adaptação, e a cerâmica de cobertura é uma feldspática. Quando eu posso escolher aquela cerâmica de cobertura do IMAX para fazer a cobertura da zircônia? Pode, não tem problema nenhum, não. Gente, vocês viram que evolução do sistema cerâmico, que evolução nós tivemos também de material. Vamos falar agora só de Serec. Evolução do Serec. Gente, o Serec começou assim, olha, 2D, lá em 1983. Gente, eu não era nascido, eu sou de 87, tá? Mas é muito interessante isso. Por quê? Porque você já tem a junção de um escaneamento, de uma produção digital, né? Uma planejamento digital, e uma impressão, e uma fresadora. Tá? Ela só fresava em inlay, basicamente, tá? Porque ela fresava em disco. Olha só, era um disco de corte. Tá? Era um disco de corte que fazia a inlay. E aqui nós temos uma sequência. Gente, esses bloquinhos são todos bloquinhos de feldspática nesse momento. Tá? Então, conforme foi evoluindo o sistema cerâmico, que deu para fazer coroas, pontes, nós também evoluímos o Serec, a parte de escaneamento, planejamento e execução, tá? E fresagem. Depois, em 94, nós temos o Serec 2, já com a ajuda da Siemens. Aí alterou, agora a gente passa a ter broca, tá? E aí permitiu a gente produzir inlay, onlay, infraestruturas e coroas sem metal já em 2000, já em 94, tá? Mas o escaneamento ainda era 2D, ou seja, existia ainda uma certa falha de precisão, tá? Em 2000, e aí existe uma evolução de software substancial. Nós temos análise de contato, análise de adaptação, nós temos altera a anatomia das brocas, e o scanner passou em 3D. Então, ou seja, em 2000 nós temos um salto enorme de eficácia desse material. Gente, a gente já está falando que passou 21 anos desse salto. Então, em 21 anos, esse sistema, que já estava muito completo, só foi evoluindo, 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 e com coisas interessantes para melhorar nosso dia a dia no trabalho. Tá? Então, nós temos agora uma melhor anatomia, uma melhor adaptação. Tá? A facilidade de escaneamento dessa época para hoje é imensa.
tá? Eu usei 3 tipos de Serec. Eu usei o Blue Can, o Omni Can e agora está com a Primer Scan. Então, assim, porra, é muita diferença, muita diferença. Então, a evolução das cerâmicas permitiu a gente fazer próteses fixas, permitiu que a gente fizesse mais de um elemento, tá? Olha como é que era, né? O da Siemens em 94, você tinha aqui o scanner, aqui a tua tela, que não era colorida, hoje é colorida, e aqui a fresadora. Era muito pequeno o sistema, era muito interessante, era um sistema para o consultório. Hoje nós temos, as impressoras são maiores, tá? Nós já estamos nessa etapa aqui, onde é que eu tenho o escaneamento aqui ainda é preto e branco, hoje é colorido, tá? Mas aqui a gente já tem uma fresadora já separada do sistema, nós temos um totem, então já evoluiu muito. Gente, e o que a gente vai usar? A gente usa alguns sistemas que eu vou dar maior ênfase, como Serec Block, que são feldspáticas. A gente usa muito. IPS Empress, tá? O Empress CAD também é uma leucita. Ela é um pouco mais resistente do que a feldspática, tá? O material não é caro, é barato de você comprar e é um material bem interessante porque ele tem trilux. Você consegue fazer uma economia um pouquinho de relação à cor. Você tem como jogar o bloquinho um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, e aí você, para dentro pouco caracterizado, às vezes você não quer comprar tanta variedade de cor, você consegue ajustar tudo isso com a leucita. O de silicato de lítio, muito bom material, mas precisa de forno. A gente não dispõe de forno, até porque a gente precisa de velocidade. A gente quer... Para que a gente quer usar o CAD-CAM? Para que a gente consiga fazer e cimentar no mesmo dia. Tá? De preparar, escanear e cimentar no mesmo dia. Então, se a gente tiver que ir maquiar ou tiver que ir para o forno, a gente perde um pouquinho isso, sabe? Então, temos as resinas compostas, tá? Resina composta que a gente utiliza, na verdade, não são resinas compostas como a gente está acostumado, tá? Mas são resinas, são mistas, na verdade, são cerâmicas e com resina composta. A gente usa o da 3M, que é a Ultimate, Lava Ultimate. A gente usa muito a da... Esqueci agora o nome o Renamic, tá? Renamic, muito bom material. Tá? O Monerá já utilizou já o da FGM, que aí sim é só resina composta, se eu não me engano. A gente está para usar a da DMG, que parece que é interessante também, a gente ainda não testou, mas as resinas compostas, nesse bloco de resina composta também tem sido muito interessante, porque eles no laboratório conseguem produzir resinas compostas já com a conversão polimérica muito alta, tá? E com boa quantidade de carga, tá? Então, basicamente, a gente vai usar essas, fora a Celtra. Celtra é um material, é um silicato de lítio maravilhoso, não precisa ir para o forno, resistente, tá? Material muito interessante, tá? Para quem quer... Por exemplo, eu tenho uma tranquilidade de fazer uma coroa posterior em Celtra, tá? Coisa que eu não tenho com a feldspática e com a leucita, tá? O pessoal executa? Executa. Experiência deles. A minha não é bem essa. Eu me sinto muito mais à vontade de fazer uma coroa em Celtra do que em silicato ou feldspática. Então, é um material que é bem interessante, ele tem silicato de lítio, ainda tem 10% de zircônia, ele é monolítico, né? Ele vem uma pedra só, ele também é monocromático, também é uma cor só, mas ele tem boa resistência mecânica, boa translucidez, é um material que pode ser levado no forno, aumentando mais a resistência, mas ele não precisa ser levado para o forno. Então aqui estão as indicações dele: coroa, pontes fixas anteriores, coroas parciais em lei, on-lay e facetas. Material bem bacana, acho que vocês vão utilizá-lo, tá? E aí está um pouquinho a resistência dele comparado com a de silicato de lítio, tá? Celtra Duo e silicato de lítio.
E aqui o Celtra Duo sem a queima, tá? Sem a queima aqui embaixo. Então é um material bem bacana. O Select Block, que eu falei, tá? A resistência dele já vai 120 megapascal, porque ele é monolítico, monocromático, mas também tem policromático. Já utilizei o policromático, que é um triluxzinho, 3 cores, bem bacaninha, tá? Tem excelente propriedade estética. Gente, tudo que a gente planeja, a gente bota a pastilha na fresadora e dá o ok. E aí a gente depois assiste aquela coisa linda que é a fresagem dessa coroa, tá? Então aqui está um casinho, se eu não me engano, que foi feito na atualização, se eu não me engano, tá? Um preparinho dos nossos alunos. Foi, nesse caso, a gente utilizou a Blue Can, por isso que está vendo esse salpicado aí de azul aí, era um pozinho azul que a gente lançava, e o processo de fresagem dele, tem o vídeo, tá o vídeo da fresagem. Tá, gente, tá vendo? Já está funcionando. A nossa impressora, se eu não me engano, é mais moderna do que essa atual impressora que a gente tem. Ela dá muita informação na tela, de trocar broca, trocar não sei o que. Ela visa tudo para a gente. Ficou bem intuitivo a cerâmica na mão do protético, tirando o sprue, depois fazendo o polimento e cimentado. Gente, foto de celular, mas olha que coisa bacana esse casinho aí, tá? Lava Ultimate é uma resina composta reforçada, resistência de 200 megapascal, bem interessante. A Renamic também é maravilhosa. Eu gosto muito de usar as duas, muito, tá? Elas têm a desvantagem um pouco do compósito, de pigmentação a longo prazo, tá? Ela tem uma boa resistência mecânica, é um material que não é mais barato, mas não é tão mais barato assim que uma cerâmica, mas por questões mecânicas e do material, em lei, nós só fazemos em resina, tá? Em lei, a gente não faz em cerâmica. Provavelmente o Munerá já deve ter falado, a equipe já deve ter falado, por uma questão de distribuição de forças, tá? E durabilidade do seu material. Então, gente, aqui é um resumão da aula. Isso aqui é um resumão da aula, tá? Que é onde eu digo as cerâmicas feldspáticas, indicação aluminizada, indicação infiltrada por vidro, de silicato, pô, tudo tá aí. É um resumão da aula. Pô, por que tu não deu esse resumo antes? Senão você não me via, você não ia me assistir. Então tem todo aí o resumo, toda a indicação. Gente, quer dar print? Dá print, guarda, imprime, tá? Faz o que vocês quiserem. Mas eu acho que esse slide aqui é legal vocês terem. Tá? E como eu vou rodar? Você falou, mas como é que eu vou escolher? Gente, a escolha do sistema depende basicamente de 3 coisas: substrato, tipo de restauração e elementos em questão. Por exemplo, substrato. Se eu tenho um substrato escuro, eu tenho que tampar meu substrato de alguma forma. Então, eu tenho que tender a usar um material mais opaco. Se eu tenho um substrato de uma cor melhor para mim, mais compatível, então eu uso uma cerâmica mais translúcida. Tá? Tipo da restauração. Se eu tenho uma inlay, uma onlay, uma faceta, eu tenho que utilizar cerâmicas condicionáveis, tá? Então, eu não posso utilizar uma cerâmica como uma zircônia ou uma alumina, tá? Se eu faço uma ponte fixa, eu tenho que usar uma cerâmica resistente. E aí eu tenho que, basicamente, alumina e zircônia. Caso eu trabalhe com o sistema CAD/CAM, aí eu posso usar um IMAX. Posso. Tá? E elementos em questão. É um elemento posterior, é um elemento anterior. Ele sofre esforço ou não sofre muito esforço. Tá? Então, mais uma vez, eu faço aí um outro resumo. Tá? Faceta, eu posso usar isso. Em lei, eu posso usar isso. Então, gente, outro slide que talvez mereça um print. Como eu já falei para vocês, eu não tenho problema nenhum que vocês printem e utilizem essas informações que eu passo, que eu quero é mesmo que vocês utilizem, tá? Dê print, utilize como vocês quiserem. Beleza? Gente, as referências... E aqui... Opa, acrescentar a microscopia. Coisas de professor, que vai botando coisa na aula para lembrar. Gente,
Queria agradecer muito que vocês tenham me assistido. Tá? Infelizmente, essa aula não pode ser dada perto, porque eu gosto de ver gente, eu gosto de estar com vocês, mas infelizmente não posso. Então, fica aí a aula para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E dúvida, vocês têm meu telefone. Só me mandar, que eu tenho um prazer enorme de tirar a dúvida para vocês. Tá bom? Beijo grande e